Em 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, uma terra completamente verde, linda e cheia de povos nativos, cada um com sua própria cultura, sua própria língua, e, com o passar do tempo, mais de 500 anos depois, a gente chegou a esse Brasil atual, onde essas culturas originais foram principalmente apagadas ou menosprezadas. Acontece que isso não aconteceu só no Brasil, mas também em outros países do mundo onde a colonização foi presente. E o principal fator responsável pelo apagamento histórico dessas culturas foi a implementação de uma nova língua no local. No nosso caso, o português. Acontece que o português é só uma das milhares de línguas que existem no mundo. Existem estimativas de mais de 7.000 línguas presentes no mundo. Número esse que está constantemente mudando, devido a novos dialetos sendo classificados como línguas e línguas morrendo constantemente. Considerando que a gente está em um período de globalização absurdo, onde o mundo todo praticamente está conectado, é muito estranho de se pensar por que existem tantas línguas por aí. Talvez você ache isso. Talvez você pense, tá, por que não existe uma única língua para o mundo todo? Por que a gente usa o inglês como essa língua que o mundo todo usa, sendo que o inglês é uma língua muito limitada? Por que não simplesmente desenvolver uma língua que reúne aspectos de várias outras línguas diferentes para fazer uma língua franca mundial? Isso já aconteceu, mais vezes do que você deve imaginar. Mas talvez você já tenha ouvido falar do Esperanto e da Interlíngua, que são duas línguas artificiais criadas justamente com esse propósito, de ser uma língua meio termo, entre aspas. Uma língua que reúne aspectos de várias línguas diferentes para formar uma única, para ser utilizada como língua franca. Nenhuma das duas deu certo por motivos óbvios. Existe uma estimativa de cerca de uns 600 mil a 2 milhões de falantes de Esperanto no mundo, e ali por volta de uns 1.500 falantes de interlíngua no mundo. Enquanto em inglês existe aproximadamente 1,5 bilhão de falantes, fazendo com que ela seja a língua mais falada no mundo. Para comparação, o mandarim tem aproximadamente 1,14 bilhões de falantes, fazendo ela a segunda língua mais falada no mundo. Porém, se você considerar só nativos, aí o mandarim toma o primeiro lugar. Mas aí a gente levanta novamente essa questão. Beleza, Esperanto e Interlíngua não deram certo, mas a gente tem essas línguas com tantos falantes no mundo, o inglês e o mandarim. Por que nenhuma dessas línguas é a única língua do mundo? Se o inglês é uma língua tão falada ao redor do mundo e o mandarim é uma língua tão importante, principalmente vai ser ainda mais importante no futuro, por que não fazer com que uma dessas línguas, ou qualquer outra por aí, espanhol, português, o que seja, se torne a única língua do mundo? Não iria facilitar a comunicação? Não faria com que a globalização fosse ainda mais simples? Aí que tá. Não. Isso porque a língua é uma coisa cultural, é uma coisa que representa um povo. Mesmo dois países que falam a mesma língua podem ter palavras completamente diferentes que qualquer pessoa vendo de fora, ou até mesmo de dentro, convenhamos, poderia considerar as duas línguas como sendo línguas diferentes, mas são a mesma língua, só faladas por povos diferentes. Um exemplo grandioso disso é o português. Só compara palavras do português brasileiro com o português europeu e você, sinceramente, não seria nem capaz de dizer que são a mesma língua. Tanto no vocabulário, estrutura de frase, até mesmo o sotaque, são completamente diferentes. Classificaria facilmente como línguas diferentes. Até porque tem línguas que são classificadas como línguas diferentes e nem são tão diferentes assim quanto o português brasileiro e o português europeu. E são consideradas a mesma língua. E beleza, você pode achar que fazer o inglês ser a única língua do mundo, por exemplo, seria uma excelente ideia. Mas não. Primeiro que, caso isso acontecesse, como a língua é uma coisa cultural, iria voltar a ser línguas diferentes com o passar do tempo. Porque pessoas em lugares diferentes do mundo precisam de ideias diferentes para se comunicar. É por isso que existem dialetos. Pessoas precisam se comunicar de maneiras diferentes. Caso o inglês ou qualquer outra língua se tornasse a única língua do mundo, seria questão de 1, 2, 3 gerações no máximo, até que as línguas se tornem diferentes novamente. Com o tempo, pessoas de uma região específica falando alguma coisa de maneira diferente, iria acabar fazendo com que aquilo fosse muito implementado na língua, fazendo com que um novo dialeto surgisse,
com o tempo, uma nova língua. Além de que existe uma coisa muito importante que muitas pessoas não consideram quando se pensa nisso aí. O quesito do passado. Se você visitar lugares históricos ao redor do mundo, você vai encontrar muitas coisas escritas nas línguas locais. Obviamente, eles não poderiam simplesmente reescrever aquilo em inglês ou em qualquer outra língua que seja. Não faria o menor sentido. E se as pessoas continuassem aprendendo aquela língua nas escolas, também não teria sentido em unificar o mundo em uma única língua. Ia ser basicamente por que eu aprendi a falar essa outra língua? Eu estou sendo obrigado a falar essa outra língua, sendo que eu ainda estudo a língua antiga do meu país na escola. Não faz sentido. Ninguém mais fala isso. Sendo assim, provavelmente as crianças iriam parar de aprender essas línguas, e com isso, a cultura dos locais antigos iria morrer. As pessoas iriam começar lentamente a perder sua identidade. O grego antigo, por exemplo, é muito semelhante ao grego atual, não teve tanta mudança assim. Uma pessoa grega de hoje em dia pode visitar um local histórico e ler as inscrições. Ela vai entender uma boa parte do que está lá, além de documentos históricos que as pessoas podem ler e aprender mais sobre a sua própria história, sobre o passado do seu povo. Caso isso acontecesse, essas pessoas, com o passar do tempo, já não poderiam mais ver isso. E aí, se você chegar e falar, mas por que a pessoa sequer iria querer ver isso? Por que isso seria algo relevante para ela? Porque, simplesmente, um povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la. Com o passar do tempo e das gerações, o passado poderia ser negado porque as pessoas não teriam acesso às informações originais. Elas não saberiam mais ler as informações originais. Mas é só pesquisar na internet, é só ler online. Tá, beleza, mas um governo teria capacidade para fazer com que o mundo todo falasse uma única língua? Você acha que eles não teriam mesmo a capacidade de controlar o que aparece na internet? Fala sério, cara. Isso aqui é só uma situação hipotética, beleza? Porém, é uma hipótese que chega a assustar se você pensar direito. São várias coisinhas que as pessoas normalmente não consideram tanto. Porém, se você parar pra pensar, realmente não parece uma boa ideia. E se você chegou até essa parte do vídeo, comenta, e se fosse italiano, hein? Já aproveita que você tá aí embaixo e se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Muito obrigado e até mais.